Seção 3, das férias e licenças. Artigo 220. Os membros do Ministério Público terão direito a férias de 60 dias por ano, contínuos ou divididos em 2 períodos iguais, salvo acúmulo por necessidade de serviço e pelo máximo de 2 anos. Parágrafo 1º. Os períodos de gozo de férias dos membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais deverão ser simultâneos com os das férias coletivas destes, salvo motivo relevante ou o interesse do serviço. Parágrafo 2º. Independentemente de solicitação, será paga ao membro do Ministério Público da União, por ocasião das férias, importância correspondente a 1/3 da remuneração do período em que as mesmas devam ser gozadas. Parágrafo 3º. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do gozo do respectivo período, facultada a conversão de 1/3 das mesmas em abono pecuniário, requerido com pelo menos 60 dias de antecedência, nele considerado o valor do acréscimo previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Em caso de exoneração, será devida ao membro do Ministério Público da União indenização relativa ao período de férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 15 dias, calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Artigo 221. O direito a férias será adquirido após o cumprimento do ano de exercício. Artigo 221. O direito a férias será adquirido após o primeiro ano de exercício. Artigo 222. Conceder-se-á aos membros do Ministério Público da União licença: 1. Por motivo de doença em pessoa da família. 2. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 3. Prêmio por tempo de serviço. 4. Para tratar de interesses particulares. 5. Para desempenho de mandato classista. Com relação a esse inciso 3, Maria, licença-prêmio por tempo de serviço, eu não sei se ainda está existindo. Penso eu que sim, já que aqui é uma lei complementar, né, específica para os membros do Ministério Público da União. Porque no serviço público, de um modo geral, não existe mais a figura da licença-prêmio, tá? Mas penso eu que aqui possa ainda continuar. Parágrafo 1º. A licença prevista no inciso 1, que é por motivo de doença em pessoa da família, será precedida de exame por médico ou junta médica oficial, considerando-se pessoas da família o cônjuge ou companheiro, o padrasto, a madrasta, o ascendente, o descendente, o enteado, o colateral consanguíneo ou afim até o 2º grau civil. A licença será submetida ainda às seguintes condições: a. Somente será deferida se a assistência direta do membro do Ministério Público da União for indispensável e não puder ser dada simultaneamente com o exercício do cargo. B. Será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo, salvo para a contagem de tempo de serviço em estágio probatório, até 90 dias, podendo ser prorrogada por igual período nas mesmas condições. Excedida a prorrogação, a licença será considerada como para tratar de interesses particulares. Parágrafo 2º. A licença prevista no inciso 2 poderá ser concedida quando o cônjuge ou companheiro for deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Será por prazo indeterminado e sem remuneração, salvo se o membro do Ministério Público da União puder ser lotado provisoriamente em ofício vago no local para onde tenha se deslocado e compatível com o seu cargo, caso em que a licença será convertida em remoção provisória. Parágrafo 3º. A licença prevista no inciso 3,
que é exatamente aquela licença-prêmio, será devida após cada quinquênio ininterrupto de exercício, pelo prazo de 3 meses, observadas as seguintes condições. A. Será convertida em pecúnia em favor dos beneficiários do membro do Ministério Público da União falecido, que não a tiver gozado. Não será devida a quem houver sofrido penalidade de suspensão durante o período aquisitivo ou tiver gozado as licenças previstas nos incisos 2 e 4. C. Será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo. D. Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o período não gozado. Parágrafo 4º. A licença prevista no inciso 4 poderá ser concedida ao membro do Ministério Público da União vitalício, pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração, observadas as seguintes condições. A. Poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do interessado ou no interesse do serviço. B. Não será concedida nova licença antes de decorrido 2 anos do término da anterior. Parágrafo 5º. A licença prevista no inciso 5 será devida ao membro do Ministério Público da União investido em mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria, observadas as seguintes condições. A. Somente farão jus à licença os eleitos para cargos de direção ou representantes nas referidas entidades, até o máximo de 3 por entidade. B. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez. C. Será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo. Parágrafo 6º. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1. Parágrafo 7º. A licença concedida dentro de 60 dias do término da outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Artigo 223. Conceder-se-á aos membros do Ministério Público da União, além das previstas no artigo anterior, as seguintes licenças. Inciso 1. Para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, observadas as seguintes condições. A. A licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo. B. A perícia será feita por médico ou junto ao oficial, se necessário, na residência do examinado ou no estabelecimento hospitalar em que estiver internado. C. Inexistindo médico oficial, será aceito o atestado passado por médico particular. D. Findo o prazo da licença, o licenciado será submetido à inspeção médica oficial, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. E. A existência de indícios de lesões orgânicas ou funcionais é motivo de inspeção médica. Inciso 2. Por acidente em serviço, observadas as seguintes condições. A. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental que se relacione mediata ou imediatamente com as funções exercidas. B. Equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão não provocada ou sofrida no exercício funcional, bem como o dano sofrido em trânsito a ele pertinente. C. A licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos e vantagens inerentes ao exercício do cargo. D. O acidentado em serviço, que necessite de tratamento especializado, não disponível em instituição pública,
poderá ser tratado em instituição privada à conta dos recursos públicos, desde que o tratamento seja recomendado por junta médica oficial. A prova do acidente deverá ser feita no prazo de 10 dias, contado de sua ocorrência, prorrogável quando as circunstâncias assim o exigirem. 3. A gestante, por 120 dias, observadas as seguintes condições. A. Poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. B. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. C. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a mãe será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá as suas funções. D. Em caso de aborto atestado por médico oficial, a licença dar-se-á por 30 dias, a partir de sua ocorrência. Inciso 4. Pelo nascimento ou adoção de filho, o pai ou adotante, até 5 dias consecutivos. 5. Pela adoção ou a obtenção de guarda judicial de criança até 1 ano de idade, o prazo da licença do adotante ou detentor da guarda será de 30 dias. Seção 4. Dos vencimentos e vantagens. Artigo 224. Os membros do Ministério Público da União receberão o vencimento, a representação e as gratificações previstas em lei. Parágrafo 1º. Sobre os vencimentos, incidirá a gratificação adicional por tempo de serviço, à razão de 1% por ano de serviço público efetivo, sendo computado o tempo de advocacia, até o máximo de 15 anos, desde que não cumulativo com o tempo de serviço público. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º. Vencimentos serão fixados com diferença não superior a 10% de uma para outra das classes de cada carreira. Parágrafo 4º. Os subprocuradores gerais do Ministério Público da União terão os mesmos vencimentos e vantagens. Artigo 225. Os vencimentos do Procurador-Geral da República são os de Subprocurador-Geral da República, acrescidos de 20%, não podendo exceder os valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título, por ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O acréscimo previsto nesse artigo não se incorpora aos vencimentos do cargo de Procurador-Geral da República. Artigo 226 vetado. Artigo 227. Os membros do Ministério Público da União farão jus ainda às seguintes vantagens. 1. Ajuda de custo em caso de a. Remuneração de ofício, a. Remoção de ofício, promoção ou nomeação que importe em alteração de domicílio legal para atender às despesas de instalação da nova sede de exercício em valor correspondente a até 3 meses de vencimentos. B. Serviço fora da sede de exercício por período superior a 30 dias, em valor correspondente a 1/30 dos vencimentos pelos dias em que perdurar o serviço, sem prejuízo da percepção de diárias. 2. Diárias por serviço eventual fora da sede, de valor mínimo equivalente a 1/30 dos vencimentos, para atender às despesas de locomoção, alimentação e pousada. 3. Transporte a. Pessoal e dos dependentes, bem como de mobiliário, em caso de remoção, promoção ou nomeação, previstas na linha A do inciso 1. B. Pessoal, no caso de qualquer outro deslocamento a serviço fora da sede de exercício. Inciso 4. Auxílio-doença, no valor de 1 mês de vencimento, quando ocorrer licença para tratamento de saúde por mais de 12 meses,
ou invalidez declarada no curso deste prazo. 5. Salário família. 6. Prolabore pela atividade de magistério, por hora-aula proferida em cursos, seminários ou outros eventos destinados ao aperfeiçoamento dos membros da instituição. Aqui tem que ter cuidado, gente. Esse prolabore é quando ele vai dar aula, por exemplo, na própria escola do Ministério Público. Não é porque ele dá aula numa faculdade particular que ele vai receber esse prolabore, não, tá? Aí ele vai ser remunerado pela própria instituição de ensino privada. 7. Assistência médico-hospitalar, extensiva aos inativos, pensionistas e dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, paramédicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento e aplicação dos meios e dos cuidados essenciais à saúde. 8. Auxílio moradia, em caso de lotação em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definido em ato do Procurador-Geral da República. 9. Gratificação natalina, correspondente a 1/12 da remuneração a que fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, considerando-se como mês integral a fração igual ou superior a 15 dias. Parágrafo 1º. A gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 2º. Em caso de exoneração antes do mês de dezembro, a gratificação natalina será proporcional aos meses de exercício e calculada com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração. Parágrafo 3º. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Parágrafo 4º. Em caso de nomeação, as vantagens previstas nos incisos 1, a linha A, e 3, a linha A, são extensivas ao membro do Ministério Público da União sem vínculo estatutário imediatamente precedente, desde que seu último domicílio voluntário date de mais de 12 meses. Parágrafo 5º, vetado. Parágrafo 6º. A assistência médica hospitalar de que trata o inciso 7 será proporcionada pela União, de preferência através de seus serviços, de acordo com normas e condições reguladas por ato do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da assistência devida pela Previdência Social. Parágrafo 7º, vetado. Parágrafo 8º. A família do membro do Ministério Público da União que falecer no prazo de 1 ano a partir de remoção de ofício, promoção ou nomeação de que tenha resultado mudança de domicílio legal, serão devidas a ajuda de custo e o transporte para a localidade de origem no prazo de 1 ano, contado do óbito. Artigo 228. Salvo por imposição legal ou ordem judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento e a pensão devida aos membros do Ministério Público da União ou a seus beneficiários. Parágrafo 1º. Mediante autorização do devedor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiro. Parágrafo 2º. As reposições e indenizações em favor do erário serão descontadas em parcelas mensais de valor não excedente a 10ª parte da remuneração ou provento, em valores atualizados. Artigo 229. O membro do Ministério Público da União que, estando em débito com o erário, for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. Não ocorrendo a quitação do débito no prazo estabelecido neste artigo, deverá ele ser inscrito em dívida ativa. Artigo 230. A remuneração, o provento e a pensão dos membros do Ministério Público da União e de seus beneficiários não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo em caso de dívida de alimentos resultante de decisão judicial.